Olá, tudo bem? Como você tá? No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma paixão do mundo, o poder da literatura. Eu recebo aqui Keila Rosa, ela vem contar um projeto muito interessante que acontece aqui em Sertãozinho. Ela vai contar tudo sobre o Pausa para Leitura. O que seria isso? Ela explica pra gente. Falando em explicar, a gente tem que alertar sobre as informações do Novembro Azul. Homens, nós homens precisamos tirar o preconceito e procurar ajuda. É isso mesmo, viu? Novembro Azul tá aí, mas lembrar, né, gente, que os cuidados da saúde dos homens é sempre. Então tem que tirar esse preconceito bobo e ao médico constantemente ficar ali atento à sua saúde também. Olha, já está aqui comigo a Keila Rosa, ela é uma das idealizadoras de um projeto que eu achei sensacional, que é o Pausa para Leitura, um projeto que começou pequeno e agora está sendo um sucesso aqui em Sertãozinho. Keila, obrigado pela presença. Que projeto é esse maravilhoso? Primeiro, eu que agradeço estar aqui com você, podendo falar de literatura, de livro, que é uma paixão. E eu falo que livro e literatura é como se fosse um vírus, que contamina e pica a gente quer que pique e contamine todo mundo. Quanto mais gente contaminada nessa vibe, melhor. O projeto Pausa para Leitura, ele começou em 2022, comigo, idealização de duas servidoras, eu e a Rafaela, lá da Biblioteca Municipal Dr. Antônio Furlan. A gente começou a ver que os servidores estavam se movimentando para fazer um coral de servidores, tiveram uma apresentação e aí tivemos a brilhante ideia. Peraí, o servidor está cantando, por que não está lendo? E aí, em conversa junto, vamos montar um grupo de leitura para o servidor público? Além de colocar esse servidor em contato com o livro, a gente tem um feedback bom para o próprio contribuinte, né? Para o próprio munícipe que vai estar ali com um atendimento melhor. E aí surgiu, então, o Pausa para Leitura. Surgiu como uma pausa no meio do dia para que a gente pudesse conversar sobre livro. E aí, ao longo do caminho, a gente acabou abrindo esse grupo para a população mesmo, para a população de Sertãozinho, e hoje a gente está aí há 28 meses com o grupo de leitura, já está sendo um sucesso, como você falou, graças a Deus. Bastante gente engajada na leitura e na conversa sobre livros, e a proposta o que é? A gente escolher um livro e ter um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui hoje. O que é maravilhoso, porque a gente fala tanto de desconectar, de sair um pouco das redes sociais, e esse encontro, a partir dessa conversa, eu imagino que deve ser encontros produtivos, maravilhosos, assim, memoráveis. Fantásticos, a gente conversa sobre tudo. A gente escolhe um livro e aí a gente já vai com essa leitura feita. E aí nessa roda de conversas, assim, desinibida, sem ninguém querer dar aula sobre livro, querer contar algo mais que o outro, a gente vai só para ver as impressões do outro, porque às vezes uma leitura que para você bate de uma forma, para mim bate de outra. E isso é legal, né? Isso é a gente praticar empatia, né? Se colocar no lugar do outro, exercitar o poder do respeito. E isso a literatura traz pra gente no dia a dia. E é terapêutico, né, Keila? Porque terapêutico. a conversa, o diálogo nos engrandece, né? No sentido mais genuíno da palavra. Exato. A gente aprende a partir da conversa e da boa conversa, né? Com certeza. E a gente se desafia, Orlando. Sim. Porque num clube de leitura é diferente, assim, de a gente ler por conta própria. Às vezes a gente está habituado, já pessoas que já são leitores, a ler um determinado assunto. Então, você lê só sobre aquele assunto. A partir do momento que você faz parte de um clube de leitura, você se desafia a novos assuntos, a novos textos, que às vezes você sozinha não teria nem disposição para ir atrás. Então, tem esse comprometimento de você pegar livros assim que saem da sua bolha mesmo e se comprometer a ir lá uma vez por mês para conversar com os colegas sobre aquela leitura. Tem funcionado bem. O que eu ia te perguntar justamente disso, como que tem sido as devolutivas? A gente fez um tempo atrás um questionário de feedback para saber como que estava sendo, né? Para a gente ver se a gente estava no caminho certo ou não. E o feedback foi muito produtivo. Pessoas assim que liam, deram para a gente um feedback, começaram a ler mais, além do livro mensal do clube, começaram a ir atrás de outras leituras. Então, assim, as pessoas estão lendo, vamos supor que
estão lendo um livro por mês, que é a proposta do grupo, já são 12 livros no ano e ainda leem mais alguns livros extras, já fazem parte daquele 1% da população mundial já, que lê mais de 10 livros no ano. Ou seja, é um número muito interessante, né? Muito. E não só o número, é a visão de mundo que ganha, é o conhecimento, né? Cada livro é uma vida, né? Sim. Eu falo, às vezes a vida que a gente não viveu, a gente leu. Então, chega uma hora que a gente começa a confundir. Será que eu vivi ou li? Você sempre gostou, Keila, de ler? Sempre. Desde pequenininha, meus recreios da escola eram dentro da biblioteca. E quem estimulava isso em você? A minha mãe lê bastante. Ela tem um nicho de leitura bem peculiar dela, mas ela lê bastante. Ela está sempre com o livro dentro da bolsa. Onde ela vai, ela abre a bolsa, está lá o livro da minha mãe dentro da bolsa. Ou seja, um exemplo, foi de casa, né? E seus professores faziam esse movimento também? Também, gente, minha alegria na escola era a aula de redação, eu era contra, era abominada na sala de aula porque todo mundo não queria e eu levantava a bandeira lá, professora, hoje tem aula de redação. Enfim, surgiu aí o amor para a leitura desde muito pequenininha mesmo, lendo com a minha mãe lendo para mim desde pequenininha e depois eu sozinha, descobrindo o mundo através dos livros. Você estimula a sua filha? Muito. Hoje ela tem 13 anos e é uma leitora assídua. Eu fui na Bienal do livro, grande parte do volume de livros que eu trouxe foi para ela, inclusive. Ok, eu fico pensando porque agora a gente está fazendo um recorte nosso do Brasil, os brasileiros leem pouco, né? E por que tem tanta resistência ao livro? Eu falo que a pessoa que comenta fala, eu não gosto de ler. Eu falo, não é que você não gosta, é porque você não achou o livro adequado para você. Porque eu ainda brinco, né? O pessoal fala que eu cobro muito. Fala, lê. Mas para mim livro é igual filme. Alguém gosta de não ver filme? Todo mundo gosta. Todo mundo tem um gênero específico que gosta mais. Livro é a mesma coisa. Se você não se arriscar a descobrir qual é o seu gênero preferido, você nunca vai descobrir que gosta de ler. Você se lembra qual foi o teu primeiro livro que você leu? Não lembro, gente. Um livro que eu li sozinha, que me deu um trabalhão, que eu achei que não ia conseguir terminar de ler. Era da coleção Vagalumes, aquela lá dos anos 80. Chamava Zezinho, Dono da Porquinha Preta. Gente, esse livro eu achei que eu não ia conseguir terminar de ler e eu implorava para minha mãe me ajudar a ler até o final e ela lia algumas linhas e eu lia outras, mas foi um livro assim que me despertou o amor pela coleção Vagalumes lá da década de 80 e por aí foi. E é um universo muito particular, né? Muito. Quando é aquele clichêzão, né? Você está viajando ali para outros universos estando no seu sofá, na sua cama, na sua casa, enfim. Você falou de desconectar. Hoje a juventude ainda tem mais um acesso, né? Dá para ler conectado. Sim. Hoje tem os e-books. Sim. Consegue ler no digital também. Sim. Mas eu fico pensando na garotada, né? Que assim, a gente vem percebendo que tem uma galera que vive os 15 segundos do Reels, né? Os 30 segundos. Então. E aí não tem tido muita paciência para coisas mais profundas, assim, né? E o livro, ele te traz essa concentração que está precisando na juventude, né? Mas a leitura, Orlando, ela é um hábito, né? Há quem fale que não, né? Antônio Cândido fala, por exemplo, que ler não é um hábito. Hábito é escovar os dentes. Ler tem que ser prazer, né? Sim. Mas se você começar a ter o hábito pela leitura, ler 5 minutos, 10 minutos por dia, que é aquele tempo que a gente fica lá salpicando as redes sociais e no final a gente não vê nada e passou os 10 minutos sem a gente nem ter percebido, você vai ler umas 5 páginas um dia. Criar pequenas metas ajuda a gente a criar o hábito pela leitura. E é interessante você falar isso, porque no geral a gente fica tempos no Instagram, no Facebook, e quando a gente sai, no geral a gente sai com uma sensação de vazio, né? Tipo, ai, o que me acrescentou isso? E com o livro a gente tem essa sensação de preenchimento mesmo, né? Porque te toca, te leva para uma memória, te traz um pensamento de alguém ou de algo. E aí você começa, ainda que mentalmente, a construir essas pequenas conexões, né? Por que isso me bateu dessa maneira? Exatamente. É um tempo que você está investindo em você, né? Em qualidade de vida.
em empatia, em relações sociais, porque apesar de o livro, a leitura ser um movimento sozinho, né, a gente sempre pensa em alguém lendo com um livro sozinho sentado. Ele te leva para um universo tão grande que extrapola as páginas de um livro. E justamente o clube de leitura vem para isso, para mostrar que você não vai estar preso nas páginas de um livro, você tem contato com outras pessoas para discutir aquele livro. Que aquilo que você leu, o outro também pode ter lido e você pode conversar sobre isso com outra pessoa. Hoje o clube tem quantas pessoas? Hoje, fiéis, a gente tem em torno de 12, 15 pessoas que vão todos os meses. Sempre às quintas-feiras, é isso? Isso, todas as últimas quintas-feiras do mês. Vocês anteriormente definiam um livro, Exato. todo mundo lê e aí vai para essa discussão. Quem está em casa agora nos vendo e falando, eu quero participar, qual que é o caminho que ela precisa fazer? A gente tem um Instagram, chama @pausa-para-leitura-stz. Está aparecendo aqui embaixo, a gente está colocando na nossa edição. Ou pode entrar em contato com o pessoal da biblioteca, Dr. Antônio Furlan Júnior. A gente tem um WhatsApp, quem quiser, é só chamar lá no direct também, lá no Instagram, que a gente adiciona. Você se lembra o número que ela... Não lembro, só chama a gente lá que a gente adiciona. É o WhatsApp da biblioteca, consegue também entrar nesse link do WhatsApp do grupo. E esse ano a gente está terminando um ano assim no Pausa, que foi um ano de viagens, porque a proposta foi conhecer vários países do mundo nesse ano. A gente fez um sorteio no final do ano passado, sorteamos alguns países e a proposta foi ler livros desses países, justamente para a gente se desafiar. E olha que desafiador, esse livro de novembro, o país foi Egito. Uau! Um país que a gente não costuma ver em literatura, né? Porque geralmente está preso em países norte-americanos, ingleses. E a gente se desafiou a ler países diferentes. Então, esse mês de novembro, o encontro é no dia 28. E o livro do mês é um livro do país do Egito, chama A Mulher dos Olhos de Fogo. Uau, gente, antecipa para mim o que você vai dizer nesse próximo encontro. O que você sentiu desse livro? Esse livro é forte, ele fala de resistência, de luta feminina. Para você ter ideia, essa escritora ela é considerada Simone de Beauvoir do Egito. Uau! Então, um livro bem impactante, uma feminista. Baita referência. Uma baita referência. É para gente novo, para o pessoal lá já bem forte, né? Você tem ideia de quantos livros você já leu na sua vida, Keila? Ixi, não tenho nada. Eu leio assim uma média de uns 5 por mês. Você vai lendo simultaneamente também ou não? Ixi, simultaneamente, muito simultaneamente. Eu costumo ler uns 2, 3 ao mesmo tempo. Hoje propõe um desafio. Adoro. Fale para o nosso público 5 livros que as pessoas têm que ler para ontem, assim, pela tua perspectiva, Nossa. o que eles... Vamos lá, tá fácil, hein? te tocarem e o que eles podem provocar nessas pessoas. Assim. Um livro que eu acho que tinha que Vamos ser... fazer suspense, Keila. Bíblia pro Brasil. Tá, então assim, vamos Top começar one, pelos 5, vamos pelo descendo. Quinto, bicho, então tá. Então deixa esse para depois, que esse tem que ser o top Tá. one. O quinto, eu diria que é um livro assim para quem está começando a ler. É um livro que eu indico para quem não tem muito hábito pela leitura e que fala assim, eu não gosto de ler, não consigo. Pega esse livro que você vai gostar. Chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Olha o nome. Uau. É um livro que você vai dar muita risada com ele. Fininho, Mariana Salomão Carrara, a autora, brasileiro. Pano de fundo é sobre a morte? Alguma coisa sobre isso? Não, a narradora é uma menina que passa por situações assim muito cômicas, eu diria, em família. Ela tem muitas questões ali muito profundas, mas de uma leveza assim absurda. Então, quem nunca teve hábito pela leitura, pega esse que é impossível não se apaixonar. Repete então o título. Se Deus Me Chamar, Não Vou. Perfeito. E o número 4, de número 4? Número 4, vamos pensar aqui. Acho que eu elencaria um que ele já virou filme, inclusive. É um filme estrelado pela Sophia Loren. Forte, né? Ele fala sobre guerra, mas com também um narrador criança. Esses livros com narrador criança são livros assim que tem um lirismo muito bonito, mas que não tem essa carga muito pesada na escrita.
Ele é um livro, deixa eu ver aqui de onde ele é. Não vou me lembrar de onde ele é agora. O autor é Roman Gain, eu acho, se não me engano, fala assim. Gente, me fugiu o nome do livro agora, Orlando. Como que eu vou fazer agora? Eu lembro o nome do filme, mas não lembro o nome do livro, gente. Só porque o livro é maravilhoso. Vou lembrar, até no final eu lembro. Fica entregado. Então vamos pro terceiro? Eu tenho um sério problema, que é memória. Eu também tenho. Olha, é um absurdo meu problema de memória. Então vamos pro próximo, depois você deixa pro final. O próximo, vamos ver. Vou indicar um que está agora, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti. É um livro brasileiro, chama Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. É um livro maravilhoso também. Tá aí, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Ele saiu, ele não está nos últimos 5 aí, mas é um livro muito bonito. Que vale a pena. E vale a pena ser lido. Agora o top one aí, que é... Tem o segundo. Tem o segundo aí. Eu tô tão ansiosa pro primeiro, porque eu acho que o primeiro, assim, é arrebatador. Mas tá bom. O segundo, o que eu elencaria de segundo, gente? Eu vou dar uma variada, porque eu gosto de livro tão na mesma vibe. Vamos pensar aqui. Vou dar um livro mais leve, então. Diga. Curioso Caso de Benjamin Button. Que todo mundo conhece todo pelo mundo filme. Conhece filme, né? Tem o livro, gente, maravilhoso, fininho, curtinho e é lindo. A história é maravilhosa sobre inversão de valores, né? Da gente nascer, a história da gente nascer velho e morrer jovem. Perfeito. Isso toca a gente também, né? Até o que é mais importante na vida. Agora eu posso pro primeiro? Pode. Ansiedade Você de milhões. não se lembrou ainda do outro, de número 4. Não tem problema, vamos pro primeiro e você volta pro 4. O primeiro, Um Defeito de Cor. Alguém já ouviu falar? Ele virou tema de escola de samba recentemente. É da Conceição? Não. Esqueci da Conceição. Eu achei que você fosse falar da Conceição Evaristo em algum momento. Conceição Evaristo, ai meu Deus. Não, leiam Conceição Evaristo, gente. Não tá no top 5, mas ela é maravilhosa. Mas o Defeito de Cor é de quem? O Defeito de Cor é da Ana Maria Machado. Tá. Ele é perfeito, ele é uma bíblia sobre a história do Brasil, sobre a história dos negros no Brasil, sobre a história dos escravos, sobre como tudo começou e assim, como a gente tem que encarar toda essa história brasileira e da formação do nosso território, da nossa cultura. Eu falo que é o meu livro da vida, ele é grosso, gente, não é para leitor muito iniciante não, porque ele é bem grandinho. Tem quase 1000 páginas de livro. Mas assim, apesar do tamanho assustar, a leitura dele é simples. Então, quem quiser começar, vai com calma que dá certo. Vai com pequenas metas. Sem ansiedade para concluí-lo. Sem ansiedade, igual eu tava para falar dele aqui. Mas vai em pequenas metas que dá certo. Nem que for um ano inteiro, vai dividindo, fatiando ele que consegue ler. Você se lembrou do livro? Não me lembrei, Orlando. Muita Pressão. Vamos substituir então pelo da Conceição? Substituímos pelo da Conceição. Pode ser. Você vai sugerir qual? Aquele que você me sugeriu na reunião, eu imagino, né? Pode ser, aquele que eu te sugeri na reunião. Maravilhoso. Olhos você de lembra? Lágrimas. Não. Olhos d'Água. Olhos d'Água. Que são contos. Você comentou desse livro, eu não li, mas eu estou super curioso para ler. A Conceição Evaristo é uma potência, né? Uma mulher aí, um farol, né? Como a gente costuma dizer, para outras mulheres, não só para as mulheres, mas ela tem aí um traço em sua escrita sobre a importância da mulher negra no Brasil, e ela conta muito sobre as experiências pessoais, tanto que ela já vem, né, tendo esse reconhecimento público, foi indicada à academia, né? E ela é bom para ler porque são, diferente desses outros livros que eu falei, são contos, né? Sim. Então, para quem também não tem muito hábito pela leitura, dá para ler em pedacinhos, né? Cada historinha ali tem 2, 3 páginas e é independente, então vai lendo. E é muito interessante porque eu vou pegar uma frase aqui da Thaís Araújo, que acho que cabe, que no geral a perspectiva da história do negro é sempre contada por um branco, né? Exatamente. E aí tem a Conceição Evaristo que coloca esse enredo pelo olhar sofrido da mulher negra e tal. A gente poderia também falar da Carolina também, né? Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, que também é uma obra excelente, enfim. Que inverte valores. Né? E super atemporal, né? Uma história dos anos 50, a gente vê
em alguns momentos que a gente está discutindo ainda a questão de desigualdade social, da mulher preta com poucas oportunidades, Sim. né? Então São livros que depois que a gente lê, a gente a gente se transforma, a gente nunca mais é o mesmo, né? São livros que fazem a gente refletir sobre o nosso papel na sociedade, né? E o que a gente está fazendo a partir Exato. desse nosso ponto, né? Exato. Eu, enquanto jornalista, será que eu tenho dado voz para a literatura? Será que eu tenho dado voz para as mulheres negras, né? Eu acho que é essa provocação que a gente tem com o livro, né? Assim. Tem até um termo, Orlando, não sei se você já ouviu falar, mas a gente procura se ater a ele quando a gente vai escolher os livros para o clube também, que chama bibliodiversidade. Que é a gente tentar pegar livros assim o mais genérico possível, pegar livro do nicho que trata de assuntos de abordagem de pessoas negras, que trata de assuntos do universo LGBT, que trate de assuntos sobre luto, que trate de assuntos sobre a terceira idade, que trate sobre guerra, que trate de autor nacional, internacional, para dar visibilidade para vários assuntos e a gente sair literalmente dessa bolha, né? Sim. Então a gente atingir a maior diversidade possível no clube de leitura, para assim a gente conseguir captar o maior leitor possível, né? Porque nem sempre que agrada um, agrada o outro. Sensacional. E a gente agradar pelo menos uma vez, a gente já está grata. E também assim, né? Quando você indica um livro que te bateu de uma maneira, pode ser que eu nunca iria escolher esse livro, né? Exato. Mas eu falo, aquilo ela me indicou, acho que eu vou dar uma oportunidade. E aí você, ao lê-lo, você percebe que é tudo aquilo que você precisava ouvir, ver, conhecer, né? E ter esse olhar, como diria uma professora de filosofia que eu tive na faculdade de jornalismo, ler com olhos de ver, né? Ver com crítica, ver com inteligência emocional e tentar entender o que aqueles tópicos frasais todos quiseram construir, né? Naquela pessoa, em você, enfim, aquela mensagem. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Diga. Entrevistado entrevistando, né? Quando você pega um livro para ler e o livro tá chato, o que você faz? Eu, no geral, eu dou uma pausa, respiro, vou ler alguma outra coisa e volto. Eu tenho essa coisa de voltar. Assim, mas sabe? você se cobra de abandonar um livro? Não. Eu quase não abandono, assim, sabe? E eu não tenho esse sentimento de culpa também, não. Não né? pode ter. Não pode ter. Uma vez eu vi uma entrevista que falava assim, a gente não pode se culpar de abandonar um livro. Quem tem que nos prender é o livro, não a gente. Sim. O livro tem que nos fisgar. Mas sabe que você falou uma coisa interessante? Que assim, eu tenho uma dificuldade para alguns temas. Por exemplo, a gente falou de Quarto de Despejo. Foi um livro que eu demorei muito para ler porque a situação, o enredo é tão forte, tão impactante que tiveram situações que eu li uma página, né? E aí, para quem não leu o Quarto de Despejo, acho que vale a leitura, mas eu vou dar o contexto por quê. Que eram frases do tipo, a autora dizia assim, o dia amanheceu, o sol nem raiou e eu não sei o que eu vou ter para comer no final do dia. Ou seja, ela estava pensando na janta e ela nem tinha chegado no café da manhã. E aí, como você lê isso e você vai trabalhar, né? Então eu falava, talvez eu precise esperar um pouco mais. A gente precisa ler para ter essa maturidade, né? Para a gente se permitir ser crítico, né? Falar, não, esse determinado assunto me desenvolve um gatilho que eu prefiro não ler. Sim. Ou esse assunto eu não consigo processar, então eu prefiro não ler. Então, tudo bem. Tudo bem não ler livros que desenvolvam um gatilho em você que para outra pessoa não desenvolve. Você está se conhecendo, é um processo de autoconhecimento. Mas Quarto de Despejo foi punk. Mas tem alguns livros que, olha, realmente te tocam na ferida ali, não são fáceis, não. E a gente está falando de um Brasil dos anos 50, mas que não é tão diferente do 2024, nada, né? Então, tem muito disso. E volta mais vezes pra gente conversar, gente. Eu volto. Sobre livro, sobre deixa vida. Deixa pra todo mundo aí o
aviso, quem quiser participar, bora lá com a gente é legal. Né? São simpáticos. A gente é legal. Ó, a Keila já falou, a gente vai pedir para o James recapitular. Está aparecendo aqui o Instagram, a forma de você se comunicar com esse projeto. Obrigado, viu? A Keila é da Academia Sertanezina de Letras, foi empossada recentemente, tem dado várias contribuições. Na última que eu participei, ela deu uma aula sobre Conceição Evaristo, provocou lá, assim, arrepios, contando as obras da Conceição. Obrigado, viu, Keila? Eu que agradeço. Que bonito o projeto. Manda um beijo para a Rafa também, que faz um trabalho sensacional lá na biblioteca. E para o ano que vem a viagem se encerra, mas temos outros projetos no pausa. Aí você vem contar aqui pra gente. Conto, porque tá divino. Perfeito, obrigada, viu, querida? Olha, vamos falar agora com a Joyce, ela vai nos ensinar. Olha que interessante esse quadro. A gente tem mostrado aqui uma série com a Joyce, ela é a nossa intérprete de Libras, e hoje ela vai mostrar mais um comando simples para a gente se comunicar. Oi, Joyce. Olá, tudo bem? Eu sou a Joyce Ribeiro, intérprete de Libras aqui da Câmara Municipal, e hoje eu estou aqui para ensinar mais um pouquinho de Libras para vocês. Hoje nós vamos aprender alguns sinais para quando recebermos algum surdo aqui na Casa Legislativa, sabermos se comunicar o básico com eles. Pequenas frases, como por exemplo, bem-vindo. Configuração, letra V, dedão no meio e puxa pra gente, puxa pro colo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. Fácil, né? Vamos agora perguntar se ele precisa ir ao banheiro. Configuração da mão em A, precisa, precisa, precisar, precisa, banheiro? Precisa, banheiro? Estão entendendo? Fácil, né? E como podemos oferecer um café, uma água para esse surdo? Precisa água? Ou quer água? Ó, dedão e o indicador. Água tem movimento. Água. Quer água? Quer café? Quer café? Precisa? Banheiro? Quer água? Ou café? E bem-vindo. Super fácil, né? Esses são os sinais de hoje. É o básico da comunicação para a gente sempre estar recebendo o surdo, para que ele se sinta muito bem-vindo à nossa casa e volte sempre. Obrigado e até logo. Legal esse quadro, né, Nossa, Keila? muito bom. Adorei esse quadro com a Joyce. Bacana, muito interessante, hein? Né? Muito bom. Olha, gente, a gente fica por aqui, você já sabe, né? Pode acompanhar as notícias da Câmara em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E lembrando que aqui ela falou sobre cultura, né, literatura, vamos aproveitar e falar sobre cultura também aqui. Está rolando uma exposição aqui na Casa de Leis, ela vai até o dia 4 de dezembro. As obras são do Renato Prado, é um aceno aí ao mês da consciência negra, você pode acompanhar, vir prestigiar, né, no horário comercial, mas de segunda e terça você já sabe que em virtude das sessões, esse tempo vai um pouquinho mais esticado, até umas 9 da noite você pode vir conferir. Então, chama os amigos, vem, faz selfie, marca o Renato, marca a Câmara e vamos ampliar essa informação para o maior número de pessoas. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, um queijo, tchau!